Eu queria contar uma coisa pra vocês. Quando eu decidi gravar esse vídeo, começou uns barulhos meio estranhos aqui, tá? A luz aqui que tá me iluminando piscou 3 vezes. Eu acho que tem alguém tentando se comunicar. E vocês vão ouvir durante o vídeo porque as janelas estão batendo, portas estão batendo, porque tá tendo uma ventania lá fora. Foi só eu dizer que ia gravar esse vídeo, gente. Ó. Olá, amores! Tudo bom? Eu vim aqui hoje falar sobre uma série que se chama Stranger Things. Mas acho que é assim, Stranger Things. Que se passa nos anos 80, tá super comentada na internet. A gente abre o Facebook, tá lá um monte de gif, um monte de gente fazendo piadinha e bota assim. Só os entendedores entenderão. Então eu fui lá assistir a série, tá na Netflix, é um original da Netflix. E achei super engraçado porque se passa nos anos 80. Anos 80 a gente tinha... Não que eu seja dos anos 80. Eu sei porque eu já ouvi falar. Mas nos anos 80 a galera tinha aquelas bonecas, né? Eu, por exemplo, tinha um sofá no meu quarto cheio de boneca. E minha mãe, ela botou um abajur no meu quarto pra eu não me sentir só. Pra caso eu quisesse levantar, ir no banheiro, aquela coisa toda, eu ter aquela luzinha lá pra não ficar muito escuro, sabe? Criança tem medo de escuro e tal. Daí minha mãe colocou um abajur, só que o abajur, a luz do abajur era vermelha. Só imagina o terror que era. Um abajur do lado da minha cama com uma lâmpada vermelha e tudo ficava vermelho, inclusive os olhos das minhas bonecas. E eu tinha o Fofão. Eu tinha o Fofão e na época surgiu um boato que o Fofão tinha pacto e dentro dele tinha um machado. Pois é, minha mãe foi lá, rasgou o Fofão todinho e não achou machado nenhum. E foi muito frustrante ver que não tinha machado nenhum. Eu preferia que o cara tivesse o pacto e tivesse o machado dentro dele, que hoje em dia eu estaria mais tranquila. Aí o que sucede? A série já começa com o cara correndo, tipo num laboratório, assim, num prédio, num corredor grande, correndo, entrando no elevador, apertando o botão, aquela coisa assim, apertando o botão, e nunca que fecha a porta do elevador, né? Ele aperta o botão e fica ali olhando pro corredor, esperando a coisa aparecer, e nunca que fecha. É igual quando o cara corre, entra no carro, tá correndo do assassino, do monstro, sei lá o quê, liga o carro e o carro fica e nunca que pega. Filme de terror ou filme de suspense é sempre assim. Aí tá lá os meninos, os 4 amigos lá no quarto de um deles lá brincando e tal, acabou a brincadeira. Eles pegam a bicicletinha, 2 desses amigos pegam a bicicletinha, vai pra casa, pedalando e tal, brincando, quem chega primeiro e tal, pá, correndo. De repente, um desses meninos se estabaca lá, perto da floresta, né, que tem que ter uma floresta, tem que ter escuro, tem que ter árvore. E ele vê, tem uma coisa estranha, a gente ainda não pode ver o que é, né, a gente tá começando, então tem que só ter aquele suspense e tal. A atriz, que é a mãe do garotinho que desaparece, é a Winona Ryder, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Sabe quem é essa? Essa é aquela namoradinha do Eduardo Mão de Tesoura, Johnny Depp, lembra? Aquela lourinha. Isso, é ela. Então, ela é aquela mulher que faz a mãe do Will. Daí, ela não descansa enquanto não achar a criança, porque a criança se comunica com ela através das luzes. Nessa série tem um tal de mundo invertido. O que acontece? As pessoas simplesmente desaparecem. Elas estão aqui, aparece uma criatura, pá, elas somem. Além de ter essas criaturas esquisitas, o governo, ele faz experiências, ele tem um laboratório, eu acho que inclusive para descobrir que criaturas são essas e tal, só que eles usam criancinhas. E dentre essas criancinhas tem uma menina, e ela tem superpoderes. Conforme ela usa os poderes, ela sangra. Depois que esse menino desaparece, o amigo dele encontra essa menina, bota ela dentro de casa pra cuidar dela, porque ela diz que tem pessoas estranhas que estão atrás dela e ela está certa. E o que desapareceu e até então é dado como morto porque encontraram ele dentro de um rio lá, de um lago, o corpo dele, que na verdade não era o corpo dele. Esse laboratório, na verdade, né, do governo que tá fazendo testes lá, esse laboratório fez esse corpo falso pra mãe achar que o menino morreu pra enterrar e tal, da caso perdido. Mas não, ela não acreditou quando viu. E o delegado foi na onda dela, todo mundo achando que ela tava louca, inclusive o delegado, tá? Mas aí o delegado depois foi na onda dela, foi lá, entrou, invadiu o laboratório escondido e descobriu que o corpo realmente era falso. Daí inicia as buscas pra encontrar o tal do Will, o filho dela. E descobrem o seguinte, as coisas saem da parede, eles se comunicam por luzes. Daí ela pinta o alfabeto inteiro na parede, coloca lâmpadas em cada letra e faz perguntas, daí ele responde
piscando as letras. As coisas saem da parede, daí ela quebra a parede e ela vê o filho dela, Will, vem cá, Will. A Will pede socorro, mãe, me ajuda. Só que conforme ela quebra a parede, tem nada ali, ela vê do outro lado. Entendi assim, cara, ela é louca, ela tá vendo coisas pela parede. Porque no filme tem um tal de universo invertido. Ele tá dentro da casa dela, perdida dentro da casa dela, mas é a casa dela num outro mundo, entendeu? Ele tá ali, mas não tá. Como se fosse uma alma que você vê às vezes e às vezes não vê. Só que é complicado, é um mundo invertido. Daí os amiguinhos dele acreditam também, ele não morreu. Porque essa amiga que eles encontraram, que tem poderes, ela dá pistas. Ela fala o Will, lugar mal, homem mal, porque ela não fala às vezes coisa com coisa. Aliás, ela não se expressa tão bem, ela fica o tempo todo calada e ela fala algumas palavrinhas. Um desses amigos dele, que é a casa onde ele tava antes dele sumir, menina, ele tem uma irmã. Ela tem um namorado que aparenta ser bem babaca, mas daí depois ele, antes de terminar a temporada, ele se arrepende, aquela coisa toda. E ela fica meio assim que próxima ao irmão do Will, que é o cara zoado da escola. Porque eles se unem pra matar esse monstro. Esse monstro também é tipo anos 80, sabe? Aquela coisa meio Gremlin. Usaram os efeitos especiais modernos, que isso é ótimo, né? Porque ninguém merece fazer uma série hoje, em 2016, usando a tecnologia dos anos 80. Daí usaram a tecnologia de hoje, mas o monstro é meio anos 80, tá? Eu achei ele meio feio, assim, eu achei que poderia ser uma coisa mais... É feio, ele não tem cara, ele tem um negócio que abre como uma flor. Então, no final, quem ajuda a acabar com esse monstro é a tal menininha, que tem superpoderes. Até então dá a entender que ela desapareceu, sumiu, morreu. Mas, já vou atender. Mas, como vai ter a segunda temporada e tudo termina, eu não posso contar o final, que eu acho que você tem que assistir, ou você quer que eu conte o final? Se você quer que eu conte o final, eu conto, eu adoro contar o final, mas aí você passa esse vídeo, eu vou botar aqui, quanto tempo você tem que passar. Então, no final, o garotinho, a mãe consegue resgatar o garotinho, aquela coisa toda, ela descobre tal do mundo invertido, vai lá, essa é minha casa, ela vai na casa dela, mas é em outro mundo, descobre o garotinho lá, o garotinho tá lá preso, porque o monstro conseguiu pegar ele fugia lá nesse mundo invertido o tempo todo desse monstro, mas daí o monstro pegou, ele tá lá preso assim, com um troço dentro da boca, como morto. Daí eles tiram o menininho, botam no chão, espancam o peito dele, assim, e ela faz respiração boca a boca até ele voltar. Voltou, felizes da vida. Próxima cena, eles no hospital, ele já tá se recuperando e tal. Daí, eles estão lá reunidos, é Natal, passa um tempo, é Natal, eles estão lá e tal. A menina não namorou o irmão dele, a menina continuou com o cara que a princípio era um babaca, continuou com ele. Mas ela deu um presentinho pra ele de Natal, sabe? Com aquela carinha, aquele olhar assim seduzente. Eu acho que vai rolar algum clima na segunda temporada. Clima não, clima já rolou agora. Eu acho que na segunda temporada vai rolar um amor aí. Daí ela dá o presentinho e tal. E o garotinho, antes de comer, pede para ir ao banheiro. Daí ele vai. Quando vai ao banheiro, ele dá aqueles pigarros, assim, aquelas tosses. Conforme ele tosse, cai uma coisa dentro da pia. Tipo uma lesma que veio de dentro dele. Aí ele fica espantado olhando assim. Daí dá aquelas piscadas de luzes no banheiro. Dá aquelas piscadas assim. E o mundo invertido aparece, volta à casa dele. E aparece o mundo invertido, volta à casa dele. Ele olha, se espantado, volta pra mesa. A mãe pergunta: e aí, meu filho, tudo bem? Ele fala: tudo bem, mãe. E a série termina. Primeira temporada. Então, essa deixa já é pra dizer o seguinte, que aconteceu alguma coisa ali no corpinho do menino, né? Que na segunda temporada vai acontecer mais alguma coisa com esse menino, coitado. Eu já tô vendo que essa mulher vai sofrer bastante, que esse menino vai sofrer bastante, porque tá tudo... Entendeu? A ingresia tá toda nesse garoto. Então é isso, gente, ó. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Assisti a série, achei super legal. Legal mesmo, assim, prende atenção e tudo mais. Eu geralmente assisti à noite, antes de dormir. Prende atenção, achei bem legal. Tá rolando um marketing maravilhoso em cima dela pra dizer que ela é além de boa, né? Pra dizer que ela é sensacional. Ela é boa, gostei. Vou assistir a segunda temporada e é isso. Gente, obrigada! Tô adorando falar com vocês. Obrigada pelos inscritos. Se inscrevam aí, tá? Não deixe de se inscrever não, curta o vídeo se você gostou, deixa um recadinho aí, manda um beijo pra mim que eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo,
tá? Eu provavelmente devo estar postando vídeo todas as quartas-feiras. Daí vocês me acompanhem, seguem aí o canal, se inscrevam, me acompanhem nas redes sociais, curta o vídeo, que eu adoro falar com vocês, deixem recado, convida seus amigos pra virem aqui falar comigo. Eu tô doida pra fazer uma live aqui ao vivo, só que eu tô sem webcam no computador, sem microfone, eu tenho que comprar, né? Então, Brasil tá em crise, aquela coisa toda. Já fiz o meu cofrinho, quando eu tiver lá a câmera, coisa eu chamo vocês aqui ao vivo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Não se esqueçam de mim.